Oi pessoal, tá começando mais um episódio do Pimenta Filosófica. E hoje nós continuaremos o nosso especial sobre psicanálise, conversando um pouco sobre Wilhelm Reich e a sua relação com a psicanálise e a criação da psicologia corporal. Contaremos com a presença da Denise Desun, que é psicóloga e organoterapeuta formada pelo Instituto Wilhelm Reich da Cidade do México e é criadora do Instituto de Formação e Pesquisa Wilhelm Reich do Rio de Janeiro. Também contaremos com a presença do Bruno Ribeiro, que é psicólogo e psicoterapeuta reichiano. É isso aí, pessoal. Roda a vinheta. Oi pessoal, tá começando mais um episódio do nosso especial sobre a psicanálise e hoje a gente vai fazer um episódio um tanto quanto diferente, porque a gente vai falar um pouquinho de psicanálise, só que a gente vai falar de um pensador, de um psicanalista extremamente importante para outra vertente da psicologia, que é a psicologia corporal. A gente vai falar um pouco hoje sobre Wilhelm Reich. E antes de mais nada, antes de começar essa conversa, eu queria apresentar os nossos participantes. Você poderia se apresentar, Denise? Sim, meu nome é Denise Dessoni, eu sou analista reichiana, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais em 74, com pós-graduação no Instituto Wilhelm Reich da Cidade do México, e fundadora do primeiro centro de formação reichiana aqui da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Bruno? Boa tarde a todos, eu sou psicólogo pela Unibrasil, Centro Universitário Unibrasil aqui de Curitiba, me formei há pouco tempo, porém a minha história com o Reich começou na graduação. Eu fiz um curso do Centro Reichiano com o Henrique Volpe e trabalho com a prática clínica da corporal há 2 anos e meio. Então, dito isso, eu acho que a gente pode começar a nossa conversa um pouco comentando a relação do Freud e do Reich. Eu queria direcionar essa pergunta especificamente à Denise, para ela comentar um pouco qual é essa relação com o Freud. Você poderia comentar também o trabalho que o Reich teve em relação a dialogar com a psicanálise fora do campo psicanalítico, especificamente ali dentro de Viena, porque a gente sabe muito bem que a psicanálise no seu primórdio ela teve uma relação muito restrita, muito fechada, que ela atendia no sentido de ser discutida dentro do ambiente da medicina e muito mais estritamente dentro do ambiente judeu. Eu queria saber um pouco sobre a relação que o Reich teve de expandir isso e de levar a psicanálise para fora dessa clínica tradicional que a gente compreende. Bom, o que eu posso talvez começar falando é que o Reich, né, ele foi então um psiquiatra, um médico psiquiatra discípulo do Freud, e um dos alunos preferidos do Freud. Ele chegou inclusive a dirigir os seminários técnicos da Sociedade Internacional de Psicanálise, né? E que ele, na verdade, a teoria reichiana é a fonte, digamos assim, né, a prática da teoria, a prática clínica do Reich são a fonte inspiradora de todos os trabalhos hoje em dia congregados com esse título de abordagens corporais, né, a bioenergética, a biossíntese, a biodinâmica, e a organoterapia, que seria a própria a vegetoterapia do Navarro, né, e a organoterapia, que incluiria todo o movimento do pensamento reichiano, desde o início da psicanálise, porque ele nunca deixou de trabalhar com a psicanálise, o Reich, né, em termos de base teórica, de inconsciente, de transferência, de todos esses princípios básicos da psicanálise. E, na verdade, o que ele fez, e que foi uma grande contribuição para a psicanálise, foi a introdução da análise do caráter, onde ele começou a introduzir a forma e a analisar a forma como o sujeito se apresentava dentro do setting analítico, e não só o conteúdo, né? Essa foi a principal contribuição, eu acho, do Freud do Reich para a psicanálise do Freud, né? E que foi, na verdade, assimilada pelos próprios psicanalistas, né? As outras contribuições, como, por exemplo, a introdução do corpo dentro do setting analítico,
o trabalho na coraça muscular, essas não foram absorvidas pela psicanálise, né? Mas a análise do caráter, como um trabalho de análise da resistência, foi absorvido e elogiado pelo Freud dentro do trabalho naquela época. É muito interessante que você citou essa questão da coraça muscular, porque eu acredito que o pessoal não saiba muito bem o que é a coraça muscular, o que é essa questão da coraça caracteriológica. Eu queria que o Bruno comentasse um pouco disso e discorresse sobre mais assuntos, principalmente sobre essa questão da análise do caráter, que é muito interessante para a gente pensar a clínica psicanalítica hoje em dia também. Sim. Então, sobre a couraça, né? A couraça, Reich ele começou a perceber que o corpo ele tinha reações frente aos estresses que a pessoa sofria, desde as fases do desenvolvimento. Né? Mesmo as fases, a gente pode olhar para um estudo mais superficial, as fases com a nomenclatura da psicanálise mesmo, a fase oral, a fase anal do desenvolvimento. Então, durante esses momentos, a pessoa sofre alguns estresses e bloqueia alguma parte do corpo. Por exemplo, na amamentação ali na fase oral, se há um estresse, há um bloqueio dessa energia na parte da boca, é nível oral mesmo. Então, esses bloqueios de energia, bloqueios musculares, tendem a fazer com que essa energia não corra, e daí começa esse bloqueio, vai moldando o corpo, então o corpo vai absorver esse bloqueio, onde a energia fica parada, as células desenvolvem mais, muda um pouco o formato, e daí o Reich começou a perceber o que esse formato trazia, o que essa situação que era comum nos pacientes, nas pessoas que ele atendia, que traziam para ele. Então ele começou a categorizar isso e percebeu essas similaridades. E com essas similaridades ele separou em algumas estruturas. Então a couraça crônica é essa que a musculatura tensionou lá atrás, houve um tempo para essa musculatura ficar tensa e ela pode ser flexibilizada, mas ela não vai relaxar totalmente. Já a couraça superficial, né, não crônica, que ele consegue ser alterada, por exemplo, um exemplo prático disso seria uma couraça no mesmo lugar que a crônica, só que com a tensão não foi intermitente ou não foi contínua, essa couraça acaba flexibilizando com algum exercício. No caso da prática da terapia, um exercício de diafragma, um bloqueio do quinto segmento, que seria esse diafragma, pode trazer uma ansiedade. Aí se a pessoa não tem esse bloqueio muito forte, então não é um bloqueio crônico, mas ela teve uma perda que gerou uma pressão, uma tensão a nível de diafragma, vai virar uma couraça crônica que com os exercícios de respiração, em teoria, se resolveria, né? Ficaria mais tênue esse bloqueio e seria o destensionamento, né? O relaxamento dessa couraça. É muito interessante isso que você falou agora no final sobre a questão do relaxamento, porque o Reich ele caracterizou 4 pontos essenciais em relação à passagem de energia, né? Que é o tensionamento, o ápice, a descarga e o relaxamento. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, Denise. Na verdade, é o que a gente chama da forma básica da vida, né? Tensão, carga, descarga, relaxamento. Todo o nosso comportamento, a expressão, deveria passar por essa curva, né? Que a gente chama da curva orgástica, não no sentido do orgasmo genital, mas no sentido da fórmula de 4 tempos: tensão, carga, descarga, relaxamento. Tudo se passa por aí. Eu gostaria só de voltar um pouquinho lá na questão da couraça, para completar um pouquinho essa diferença entre a couraça caracteriológica e a couraça muscular. Quando ele começou a analisar a forma, ele viu que, por exemplo, o tom de voz, os gestos, tudo isso compunha uma certa estrutura da pessoa. Essa forma ele determinou de couraça caracteriológica. E depois, mais tarde, ele descobriu que essa forma caracteriológica tinha como vamos dizer assim, tinha uma representação na musculatura. Sim. E essa musculatura, essa representação na musculatura é que é chamada a couraça muscular.
Então você tem a atitude caracteriológica e a couraça muscular, né? Só para fechar um pouquinho ali essa colocação do Bruno, que é bem interessante, né? E então, no trabalho da organoterapia, você vai ver onde a pessoa está parada nessa curva em termos de funcionamento. Porque o conceito mais importante da teoria reichiana é o conceito de pulsação, né? E vai ser a diminuição dessa pulsação que vai vir através das experiências e dos traumas vividos nas diversas fases do desenvolvimento, que vão gerar os sintomas, as biopatias e todos os sintomas neuróticos, né? Quanto maior for a sua capacidade de pulsação, menos neurótico você é. Né? Então a pulsação, você tem a contração e a expansão. Na contração você vai para dentro de si e se conhece, né? E na expansão você vai para fora e se relaciona com o outro, se relaciona com o mundo. Então todo o trabalho da análise reichiana visa aumentar essa possibilidade de contração que foi perdida no decorrer das diversas fases do desenvolvimento, criando uma couraça caracteriológica, né? Por exemplo, uma pessoa inibida, né? ou então criando sintomas de doenças como asma, hipertensão, até chegar na contração da doença, que seria a contração máxima, que seria o câncer. Falando um pouco dessa relação que o Reich tem com a sexualidade, com a questão da sexualidade, com a função orgástica, eu queria... Oi? Não, desculpa, não, tudo bem. Eu queria compreender um pouco mais de onde ele pegou essa questão da sexualidade, como ele associou isso com, por exemplo, a questão do marxismo, a questão de como a sexualidade é usada como um instrumento contra a repressão. Você poderia discorrer um pouco mais sobre isso, Bruno? Então, Reich ele percebeu, né, Reich não, né, já desde antes, como Freud falava da origem da neurose na repressão dessa sexualidade, a nível de fala, o Reich percebeu que essa repressão também trazia sintomas a nível corporal. E ele começou a ver essa repressão e trabalhar esse corpo para esse corpo se soltar. E ele fala do orgasmo como uma homeostase, né, onde ocorre uma descarga que vai trazer um equilíbrio para o corpo. Porém, conforme esse monte de repressão que trazemos aí da história da sociedade a nível patriarcado, que vem desde da Europa, que veio dominando o Brasil, então a gente está num movimento na sociedade patriarcal, onde há uma repressão da sexualidade a nível cultural, que faz essa repressão se tornar corporal, e aí, devido a ter que viver nessa repressão social, eu não consigo pulsar a minha saúde, pulsar o meu orgasmo. Então seria mais ou menos assim que acontece, devido a já existir uma cultura que force esse bloqueio, essa repressão a nível do indivíduo. Esse indivíduo começa a somatizar essa anorgasmia. Não sei se ficou muito claro. Eu acho que eu posso completar, se você me permitir, Bruno. Por favor, Denise, você vai pegar muito pra mim, inclusive. Porque a gente costuma dizer que assim, o objetivo da organoterapia ou da análise reichiana é o restabelecimento do reflexo do orgasmo. Isso seria a possibilidade de alta, digamos assim, né, que a gente daria no consultório. O paciente experimenta ao trabalhar, né, depois de trabalhar todos os 7 segmentos, que o Reich dividiu o corpo, né, em 7 segmentos: o segmento oral, segmento ocular, oral, cervical, torácico, diafragmático, abdominal e pélvico. Depois de você trabalhar o desbloqueio de todos esses segmentos, você apareceria, né, em tese, deve aparecer o reflexo do orgasmo. E esse é o objetivo da análise da terapia reichiana. Esse reflexo, ele é o principal mecanismo regulador, né? Não é só que a gente vai se regular só através da sexualidade, mas ele é onde a gente experimenta a intensidade mais forte, né? Na verdade, para o Reich, são os 3 pilares, né? O amor, o trabalho e o conhecimento.
mas na sexualidade, no amor, no afeto, que a gente experimenta a maior intensidade, por isso está aí o principal mecanismo regulador energético. A terapia reichiana é uma terapia de base energética, né? O conceito que ele pega do Freud de libido é o principal conceito nesse sentido de que o objetivo é a produção do fluxo, né? O Freud falava muito de você encontrar encaminhamentos, né? E que na neurose você tem a barreira que impede o encaminhamento energético, criando aí todas a histeria, a compulsão, as doenças mais típicas daquela época, né? E hoje em dia a gente vai ter outras doenças que são também impedidas nesse fluxo, a depressão, o pânico, né, que são sintomas mais contemporâneos do que lá na época do Freud, quando era a histeria e a compulsão, né? Apesar de que hoje aqui a gente também ainda tem bastante compulsão. Puxando um gancho agora nessa questão da psicopatologia, eu queria saber a compreensão de ambos sobre essa questão contemporânea dessa ascensão desses fenômenos que a gente tem. Por exemplo, a gente pode comentar muito, agora falando de uma experiência pessoal que eu tenho na faculdade. Eu participo de um projeto de pesquisa em que a gente vai até as escolas e entrevista crianças e pais de crianças que praticam automutilação. E a gente vê que esse fenômeno, pelo menos aqui na região, é muito grande, entendeu? É uma demanda imensa, são diversos casos. Não só isso, a gente pode falar também do fenômeno da delinquência juvenil, a gente pode falar do fenômeno borderline, por exemplo. São diversas questões que aparecem perante a clínica, perante a psicologia, perante a psicoterapia reichiana, e eu queria saber como ambos assim compreendem isso e como vocês enxergam a possibilidade de mudança através da psicoterapia reichiana na vida do sujeito, sabe? Denise, quer começar? Posso começar. Eu acho que a gente, hoje em dia, enquanto lá no Freud a gente encontrava mais estruturas mais genitalizadas, né, tipo compulsivo ou a histeria, principalmente no início a histeria, hoje, numa sociedade que a gente pode considerar como uma sociedade do abandono, a gente vai encontrar estruturas mais pré-genitais, e inclusive muitas estruturas borderlines, que é onde existem hoje em dia muitos pacientes, né? O consultório é repleto de pacientes borderlines, os chamados, que o Baker depois chamou de caráteres oculares, né? E mesmo o oral insatisfeito ou o oral reprimido, que são essas estruturas mais pré-genitalizadas, que são criadas a partir dessa ausência, dessa ausência familiar, né? Dessa ausência materna e paterna, que a gente chama da sociedade do abandono. Então a criança não tem o acolhimento, né, necessário para ter um fluxo de energia onde ela possa experimentar o prazer nessas primeiras fases da sua história, né? Então, por exemplo, todo o processo da amamentação impedido, ou mães que amamentam mecanicamente, sem a ação do envelope psíquico, do olho da mãe no olho da criança, né, e formando esse ciclo que gera uma autoestima, estimulando, na verdade, o timo, né, que está aqui na hora que a criança é amamentada e que isso ocorre. Todas as impossibilidades de vivência dessas situações vão gerar estruturas mais borderlines. Inevitavelmente, é o que a gente encontra hoje em dia, né? E essas estruturas que não têm o ego formado, né, elas podem desenvolver vários tipos de sintomas, entre eles esse próprio lugar da automutilação, né? Que já é um pouquinho mais, já não é. Tem um pé no borderline, mas tem uma coisa também anal, né, masoquista, né, de se automutilar em função da impossibilidade de vivência da raiva, expressão da raiva mais intensa em relação ao outro, né? Então, dando continuidade, eu percebo também, Navarro fala já na década de 90 sobre a nossa sociedade estar pendendo para essa psicose, né? Voltando o movimento não em direção à cura, à genitalidade, mas sim regredindo. Então, isso vem desde
cesarianas, né, que estressam já esse bebê bem no começo da vida, no primeiro segmento, ou como a Denise comentou sobre o acolhimento da mãe, esse envolvimento da mãe e bebê não acontecer com a qualidade que deveria, ou a gente pode colocar além disso, os pais que não acolhem as mães enquanto elas estão gestando essa criança. Então, estão vários pontos que merecem uma atenção maior nossa, a trazer esse acolhimento para melhorar esse ninho, para melhorar a chegada desse bebê, para esse bebê se sentir mais acolhido, para quando chegar nessa sociedade ele vir com mais saúde ou possibilidade de começar a ter os seus medos depois que tiver uma certa compreensão do que está acontecendo, né? Então isso vai fazer com que essa criança, que com essa desmame, essa amamentação não satisfatória, às vezes não nutrida da atenção, como a Denise comentou do olhar da mãe, então essa criança, como ela está no mundo, será que ela está sendo vista? Aí se esse bloqueio dela trouxer alguma confusão, como é que, a nível de primeiro segmento, como é que ela vai pôr para fora isso? Às vezes não vai estar vendo as coisas como realmente são, uma raiva excessiva dessa oralidade. Então tudo isso vai aparecendo. E essa criança vai crescendo, sendo uma criança mais raivosa. Às vezes eu vejo também na possibilidade de virar uma mãe que vai se portar mais consigo do que perceber esse acolhimento do bebê que vai vir. E daí eu vejo também cada vez mais jovem querendo ter uma visão do jovem querendo ser adulto, esse adultecer, essa sexualidade mais infantil, mas não a nível de, como Freud falava da sexualidade das crianças, mas sim dos adolescentes querendo iniciar a sua vida, querendo iniciar um momento mais adulto, mais cedo. Porque sem perceber a necessidade da responsabilidade disso, não está pulsando de uma maneira saudável, sim adiantando as coisas. E daí chega nessa hora, um menino engravida uma menina, mas ele não sabe como vai ser pai, então ele não teve às vezes um pai, então isso vai refletir nessa criança, e essa criança vai crescer e vai aparecer no consultório com, às vezes, essa demanda, né? Eu percebo também que às vezes onde ocorre a automutilação diz respeito a algumas coisas, mas depende de caso a caso, né? Agora puxando um pouco essa questão social, por exemplo, a nova formação das estruturas familiares, eu queria saber quais são as possibilidades de intervenção de um psicoterapeuta haitiano em espaços que não há clínica. Por exemplo, um psicoterapeuta haitiano poderia trabalhar num ambiente fora da clínica, por exemplo, numa área escolar ou numa área mais na saúde básica, por exemplo, na atenção básica, ou prestando uma residência num CAPS. Eu queria saber a concepção de vocês sobre esses diferentes espaços de atuação do psicoterapeuta haitiano. Denise, eu acho que sim, existe a possibilidade, e não só existe, como acho que estão sendo feitas algumas experiências nesse sentido. Eu tenho, inclusive, uma aluna, ex-aluna, que fez a formação no CIO, que foi diretora de uma escola na Baixada Fluminense, em Mesquita, onde ela fez um trabalho dentro da escola, uma escola pública, de uma creche, na verdade, pública, e bastante interessante, né? A escola chama Paulo Freire, e onde ela trabalhou dentro do modelo haitiano. A gente fez seleções, treinamento com professores, com todo o pessoal que trabalhava na escola. Foi um trabalho muito bonito que ela já apresentou aí em alguns lugares. Então, dentro de escola é possível fazer muita coisa dentro de acordo com o pensamento haitiano. Tem alguns psicólogos também trabalhando nos CAPs, tem alguns alunos que trabalham, que são de fora, inclusive do Rio de Janeiro, em Santa Catarina, que trabalham em CAPs. Então, eu acho que tem, sim, o pensamento haitiano, ele se aplica não só dentro da clínica. O Haiti, ele não chegou a trabalhar com grupos de terapia, mas ele trabalhou com Sexpo, onde ele discutia sexualidade com os operários, né? Chegou a trabalhar com muitos operários formando as clínicas, né? Em Viena, em Berlim, em Viena. Então, a gente não pode dizer que era uma terapia, mas era o que ele chamou da discussão da sexualidade da política, né? Sexpo, onde então ele trabalhava nessa prevenção de uma consciência de classe, né?
E a gente sabe que qualquer transformação vem através da transformação social e política, não vai vir só através da estrutura, de mudança de estrutura individual, porque aí a gente não teria tempo de trabalhar com tantos milhões e bilhões de pessoas, né? É verdade. Então a gente tem que trabalhar também de uma outra forma, né? Agora, são muitas as formas de trabalho, inclusive agora dentro dessa questão, agora nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Isso aí é um outro trabalho, o trabalho haitiano que pode ser feito também, né? De uma escuta. A gente até teve um grupo de alunos que criou esse movimento, até o Antônio, que está no controle da distribuição dos pacientes, que é da escuta sensível, onde para fazer um trabalho de SOS com pessoas que estão experimentando situações de muita ansiedade, medo, insegurança frente a tudo que a gente está vivendo agora com o Covid-19, né? Então a atuação do pensamento haitiano, ela é muito ampla, tem muita coisa a ser desenvolvida ainda, né? Eu queria que você falasse um pouco mais, mas é claro, depois que o Bruno falar, a respeito dessa relação que o Reich teve com os operários de Viena. Porque eu acredito que essa foi uma das primeiras experimentações, uma das primeiras possibilidades de se pensar a psicanálise fora desse ambiente clínico, certo? Uhum. E como é que era essa experimentação? Pra eu concluir. Não, no caso o Bruno conclui e depois você fala, desculpa. Eu vejo muito do psicólogo haitiano nesse momento a nível também de passar conhecimento. Uhum. Então, pegar um grupo e explicar para essas mães a importância do contato, a importância do toque, como a ideia das crianças do futuro do Reich, de trazer esse berço para que esse bebê chegue já pronto, chegue com uma carga energética boa. E se a gente não tiver conhecimento de que isso influencia, acaba que as coisas vão ficando mal feito mesmo. Eu conheço pessoas que na hora de amamentar não tinham contato com o bebê, ficavam amamentando o bebê e olhando o celular ou assistindo TV, não dando esse afeto. Bastou uma conversa ou uma explicação sobre o contato, sobre o valor desse contato. Tem uma ex-paciente minha que hoje ela foi minha paciente quando ela estava gestando e o bebê nasceu, e ela disse que colocou em prática exercícios de respiração, coisas de se aproximar desse bebê que nós debatemos no passado, assim, durante o trabalho. Uhum. E que ela sentiu diferença, ela sentiu que a conexão mãe-bebê foi mais forte, ela conseguia tranquilizar esse bebê. Então, às vezes, indo na escola ou na comunidade e conseguindo transmitir esse conhecimento da importância desse olhar para o bebê, desse olhar para esse berço, para esse acolhimento que essa criança precisa, faz com que esses novos indivíduos já nasçam um pouco mais preparados para a sociedade que a gente tem. E no contexto de mudanças através da pandemia, né, eu tenho conversado muito com o meu antigo orientador da faculdade, Uhum. o professor Christian, sobre como fazer, por exemplo, um exercício corporal que nós praticávamos lá na clínica da escola, da faculdade. Como é que eu vou colocar um exercício no meu paciente que está virtual, né? Então, buscar meios de trazer uma maneira de flexibilizar essa couraça, como um espreguiçar. Espreguice de manhã e à noite, sinta o seu corpo, respire para sentir o seu corpo, para ver onde ele está tenso. Então, você fazer essa percepção da sensação da pessoa. Uhum. Então, seria uma adaptação do contexto clínico, mas aplicado na época de pandemia, que está sendo esse atendimento virtual. Eu vejo que são esses caminhos novos que a gente vai estar enfrentando agora com essa mudança toda. Agora eu queria saber da Denise, aproveitando o gancho que você deu, a respeito dessa relação, dessa clínica contemporânea que a gente tem, né? Essa mudança que a gente está tendo, desse atendimento virtual. Eu queria que você discorresse um pouco sobre essa questão de como está sendo essa experiência para você, sabe? De você enquanto psicoterapeuta haitiano e a sua perspectiva em torno disso, de quais são os desafios, quais são as facilidades que você está tendo para exercer o seu trabalho, sabe? O que está acontecendo, né, Iago, assim, é que
a gente está aprendendo, né? Porque tudo é uma coisa nova, é uma situação, a gente está vivendo uma situação nova que a gente vai aprendendo a cada dia com o próprio atendimento, né? Uhum. Eu pessoalmente trabalho muito com intervenção muscular, porque toda a formação do Instituto Reinhardt do México, onde eu morei, ela enfatiza muito a importância do trabalho na coordenação muscular, e que agora é inviável. Ainda não inventaram um jeito de passar a mão da gente pela tela e chegar lá o paciente. Daqui a pouco assim mesmo, mas por enquanto não. Então, assim, eu tenho procurado trabalhar muito em cima da questão da análise do caráter, porque eu estou falando com o paciente, estou vendo o paciente, né? Então ele franze a testa, ele morde a boca, ele vira de lado, né? Então eu vou trabalhando essa coisa que eu falei no início, quando o Reich começou a trabalhar ainda dentro mais dos princípios da psicanálise, mas trabalhando muito em cima da forma. Então eu tenho trabalhado online muito em cima da forma e trabalhado também com alguns actos do Navarro, da vegetoterapia, né? Então, as pessoas experimentando muito medo, por exemplo, então eu falo, vamos junto comigo, fecha os olhos, vamos devagarinho, abre os olhos, arregala os olhos, solta uma respiração forte, e vou trabalhando junto com ele dessa forma, utilizando alguns actions e trabalhando a análise do caráter. E também, algumas vezes, eu peço para fazer alguns actos fora do estado da minha presença e depois me relatar um pouco algumas reações também que ele teve, né? E também procurando muito fazer para a respiração mais lenta, mais expandida, porque o momento é de muita, pelo menos tem sido muito a minha experiência, de muita ansiedade, muita insegurança, né? Muita ansiedade. Então trabalhar a descarga do segmento oral junto com o segmento ocular, com movimentos horizontais, junto com esse grupo de alunos que estão fazendo essa escuta sensível, eu estou dando a supervisão para eles, a gente está meio desenvolvendo um certo protocolo assim, para essa situação de emergência, de atendimento emergencial, que depois eu acho que a gente até vai botar disponível aí na rede, quando ficar pronto. Então, a minha experiência tem sido essa, mas assim, é um aprendizado constante, né? É um treinamento da impermanência, nós estamos vivendo, né? Do fluxo. Então a gente tem que trabalhar dessa forma. Para o Reich era muito, inclusive, importante esse lugar, né? De você. A organoterapia, diferente da vegetoterapia, que tem todos os actings, com sua metodologia de cada 15 minutos, cada acting. A organoterapia é um trabalho mais dinâmico, né? Depende do que acontece ali na hora, você faz uma intervenção de análise de caráter ou faz uma intervenção biofísica. Então agora eu sinto que nesse momento do atendimento online a gente tem que estar muito atento, tem que estar muito em contato com o paciente, né? Para a partir do que a gente observa ali, criar muitas vezes o tipo de intervenção. Agora eu queria compreender um pouco uma questão que ainda ficou vaga para mim nessa nossa conversa, em relação à compreensão do Reich, por exemplo, da repetição, porque eu acredito que esse período que a gente está vivendo, as repetições, as neuroses obsessivas, assim falando, elas se aflorescem de certa forma, e eu queria entender como o Reich compreendia essa questão da repetição, como ele compreendia essa questão da neurose, porque eu acho que isso de certa forma vai despertar um quê de curiosidade nas pessoas que estão ouvindo a gente agora em relação a esse exercício, sabe, de ouvir isso aqui e tentar fazer uma espécie de localização com o que ela está vivenciando. Você poderia falar um pouco sobre essa questão da neurose para o Reich? Eu não sei se eu entendi direito o que você perguntou. O porquê que o sintoma se repete, qual é a dificuldade de trabalhar. Isso, porque, exatamente. No final do processo analítico, muitas vezes você não consegue, digamos assim, alcançar o objetivo. É isso que você está perguntando? Isso, exatamente. Essa, na verdade, foi o grande, digamos assim, divisor de águas, né, entre o Freud e o Reich, porque era isso que ele dizia, assim, né, você ficava anos, você ficava tempo lá fazendo análise e, na verdade, você saía relativamente melhor e daqui a pouco voltava, né, os sintomas voltavam, a neurose se restabelecia. Então, o que ele conseguiu perceber, o Reich,
e que foi aí que ele deu a importância a essa questão do reflexo do orgasmo, é que dentro do processo analítico, essa mudança só ocorreria e ficaria definitivamente se a pessoa conseguisse restabelecer e manter uma vida sexual genital, ou seja, saudável, né? Uma vida sexual genital saudável, né? Uma vida com essa capacidade de entrega total do reflexo do orgasmo, né? Sim. Se você não chegasse a experimentar no seu corpo esse bloqueio que daria o aparecimento do reflexo do orgasmo, como então a recuperação da sua autorregulação, a neurose voltaria, uma hora ou outra ela voltaria. Uhum. Claro que a gente tem que levar em consideração que para ter uma sociedade autorregulada, a gente teria que viver numa sociedade bem diferente da nossa, né? Com certeza. Então, assim, é possível um cidadão, um ser humano não neurótico na sociedade que a gente vive? Eu diria que não, porque a gente não é sozinho dentro de uma sociedade. Então você pode se trabalhar, pode melhorar bastante o seu funcionamento, mas você está inserido numa sociedade neurótica. Uhum. Então você não pode ser uma pessoa saudável dentro de um ambiente doentio. Até porque a pessoa que é mais saudável vai trabalhar no sentido de mudança da sociedade. Ele se torna uma pessoa responsável socialmente falando, né? Uhum. Então, é um binômio, né, que está ali o tempo inteiro se influenciando um ao outro, né? Mas o Reich, ao contrário do Freud, que não acreditava numa sociedade que pudesse conviver com a cultura, né? O Freud disse que para criar cultura você tem que ter a repressão. O Reich não, né? Ele achava que a cultura pode conviver com a sexualidade, né? Uhum. Sem ser reprimida, né? Pode haver uma continuidade entre cultura e sexualidade. E quando a gente conseguir isso, né, promover uma sociedade com menos repressão, a gente vai ter uma sociedade, claro, que sempre com falhas, porque as falhas também nos constituem, né? Mas a gente vai poder ser uma sociedade mais saudável, mais solidária, mais harmoniosa com a natureza. Uhum. Eu acho que no fundo a gente é um só: natureza, humanidade e cultura. É verdade. Sem divisão. É muito interessante isso que você citou, porque a gente vê essa influência do Reich muito da relação que ele tinha com o Bergson, que é um filósofo francês, que tinha muita influência também do Spinoza, que foi o primeiro filósofo a introduzir esse conceito, desse conceito de que não existe uma separação entre homem e natureza, e de que ambos coabitam no mesmo plano, e que não existe uma distinção entre corpo e mente, que ambos são um, e por aí vai. Exatamente. O Reich é bergsoniano. Sim, sim. Agora, falando um pouco sobre essa questão da sociedade, das repressões, retornando naquela pergunta que eu fiz no começo ali, ficou meio embolado, eu queria que o Bruno discorresse um pouco desse trabalho que o Reich teve de criar o primeiro modelo, digamos assim, do que a gente entende enquanto ambulatório, sabe? Eu queria que você falasse um pouco do trabalho que ele teve com os operários em Viena e como isso contribuiu para o que a gente tem hoje, por exemplo, da relação da saúde mental pública. Então, Reich teve um olhar mais caridoso, eu imagino. Caridoso não sei, mas ele olhou para a sociedade do jeito de essa sociedade está doente e precisa de ajuda. Uhum. Então ele pegando uma Viena de época pós-guerra, então existia um alto índice de pessoas morando na cidade em situação de rua, que vinham do campo, dos campos onde houveram batalhas, que superlotaram Viena. Então as pessoas não tinham um poder aquisitivo bom para ter uma psicoterapia a nível Freud, assim, de ficar fazendo suas terapias toda semana, e manter essa frequência e ter esse trabalho. Reich percebeu que essas pessoas precisavam de cuidado, precisavam ser mais assistidas. E ele e as pessoas mais próximas. Oi, Denise. Não tô ouvindo.
Sim. E daí ele começou a fazer esse trabalho. Eu não tenho certeza da data disso. Uhum. Ele começou a ter essa assistência diferenciada e para trabalhar do próprio bolso, de si mesmo, para ajudar as pessoas da sociedade. Mas ele começou esse movimento e começou daí, entrou, se não me engano, em 1927, a falar com o Partido Comunista e com esse caminho de falar com os operários. Imagino que a Denise possa falar melhor sobre esse momento. Essa experiência do Reich em Viena, né, ele criou uns ambulatórios onde ele discutia, foi um movimento conhecido pelo nome de Expo, né, onde ele discutia com os operários, digamos assim, a questão subjetiva da política, que ele achava que o grande problema, por isso que mais tarde ele acabou sendo expulso, né, tanto da sociedade psicanálise quanto da sociedade do Partido Comunista. E depois, né, eu falo que o Reich ele era expulso de todos os lugares, veio para os Estados Unidos na esperança de que os Estados Unidos seriam um país democrático, e foi praticamente assassinado, entre aspas, né, foi preso, queimado seus livros e tudo lá. Então, na verdade, não importa o partido, o sistema, na verdade, enquanto a estrutura estiver neurótica, né, seja do comunismo ou seja da social-democracia, né, do que for, na verdade, o homem vai continuar sendo vítima desse lugar. Uhum. Então, desse sistema. Então, na verdade, quando ele começou a trabalhar com os operários lá em Viena, nesses ambulatórios, o objetivo era discutir exatamente essa parte subjetiva da política, digamos assim, né? Esse lugar de por que você aceita ser submetido, Então, entender, ele trabalhava praticamente discutindo a vida sexual dos operários, uhum, né? Para que cada um falasse como que estava na sua vida. Quando eu digo vida sexual, é a vida sexo-afetiva, né? É bom a gente distinguir isso, porque até se a gente transformar hoje em dia, a gente fala, mas hoje em dia tem tanta permissividade sexual, tem tanta possibilidade de expressão sexual, mas hoje em dia a sexualidade é muito desvinculada do afeto. Então, quando o Reich falava nessas clínicas, nesses ambulatórios, sobre a vida sexual, é a vida sexo-afetiva, né, dos trabalhadores, que estava, na verdade, numa miséria, sabe? E por isso eles se permitiam ser submetidos e ser explorados pelos grandes capitais, né? Uhum. E por isso eles queriam a ascendência de como aconteceu de um Hitler, né? De um, entre aspas, pai autoritário que determinasse tudo para o que deveria ser feito, porque eles estavam ali fixados numa fase de desenvolvimento de total repressão. Uhum. Né? Então, a importância da discussão da sexualidade, do estabelecimento de uma vida sexual livre, amorosa e afetiva, é que o ser humano que tem essa possibilidade, ele nunca vai se deixar subjugar. Sim, entendi. É muito interessante essa relação que você propôs pra gente, porque eu acho que, de certa forma, ele foi muito revolucionário no sentido de que ele estava falando sobre sexualidade com pessoas que não tinham nenhum tipo de instrução naquela época, que é algo que a gente não vê hoje em dia. Por exemplo, a gente vê um cerceamento muito grande em relação a determinadas práticas sociais que são extremamente importantes. Por exemplo, sei lá, a gente pode dizer que a gente vive um governo extremamente retrógrado no sentido de dar respaldo e de prestar assistência a pessoas que demandam da saúde mental, ou de prestar informação e levar conhecimento para pessoas que não têm a mínima noção sobre o que é sexualidade. E, de certa forma, eu acredito que a gente precisa fazer uma espécie de retorno às práticas reichianas, um retorno a esse viés revolucionário dele, de falar sobre assuntos, de entender a sexualidade enquanto algo primordial da vida do sujeito, para que a gente consiga, de certa forma, fazer uma mudança na nossa sociedade atualmente, porque a gente está vivendo um grande movimento de retrocesso. Não sei se vocês concordam, mas eu acredito que seja mais ou menos por esse lado, sabe? Totalmente. É isso mesmo.
É por esse pensamento mesmo. Então vão havendo bloqueios, as pessoas vão se limitando, não vendo o caminho que elas podem seguir ou o que elas deveriam se mexer para buscar uma liberdade, e vão cada vez mais precisando aceitar o que lhe é imposto. Sim, sim. Aham. É exatamente isso aí. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês. Primeiramente, queria dizer que a gente está chegando ao fim de mais um episódio. Queria agradecer vocês. E eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para falar, fazer algum tipo de divulgação, comentar alguma coisa sobre a participação aqui no programa. Eu queria mais que tudo agradecer essa oportunidade e também queria te parabenizar, Iago, por esse tipo de trabalho que você está fazendo, levando, né, de uma outra forma, de uma forma mais abrangente, de uma forma mais que mais pessoas, na verdade, possam, né, ouvir o pensamento haitiano e outras coisas, né, da psicanálise que você tem trazido, porque é isso que a gente precisa, divulgar, para que as pessoas possam procurar aquilo que vai realmente transformar a sociedade de uma forma produtiva, para a criação de uma sociedade realmente mais igualitária, né? Não ensinamentos como a evangelização e coisas desse tipo, ou ideologias retrógradas de direita, que vão, na verdade, manter essa sociedade capitalista e exploradora e desigual, né? Então eu queria te parabenizar e acho que é uma contribuição bem importante, e acho que é isso mesmo, vai procurando pessoas. Depois, se você quiser, eu posso sugerir algumas pessoas, como por exemplo a Tânia, que eu te falei, que foi fez formação no CIO, e que foi diretora de uma escola, falar para da experiência dela na escola Paulo Freire, lá em Mesquita, para ir divulgando o pensamento haitiano. O Reich realmente é um transformador social, foi um precursor, inclusive, da própria questão da ecologia, né? Quando ele fala dessa não divisão entre natureza e o homem, né? Somos natureza, né? Nós não convivemos com a natureza, nós somos natureza, né? Sim, é verdade. Eu que queria agradecer você, porque eu acredito que cada pessoa que vem aqui e participa comigo, não agradecendo você, mas agradecendo o Bruno também. Cada pessoa que vem aqui, que comenta um assunto comigo, eu acredito que é um grande crescimento pessoal, e é um crescimento também para as pessoas que se dispõem a todo momento estar dando play aí, tá ouvindo, tá compartilhando isso, sabe? Porque é isso, eu tô cursando psicologia, como eu já falei para todo mundo que ouve o podcast. Sou interessado nos assuntos, e eu acho que mais do que nunca é preciso ter alguma coisa que, de certa forma, faça as pessoas pensarem em algo que não seja aterrador para elas, algo que não cause pânico, e as pessoas precisam obter conhecimento, porque a gente vive na era da propagação da mentira, da propagação da fake news. Então sei lá, eu acredito que eu cansei de olhar muito em relação às coisas que as pessoas poderiam fazer, e eu tomei a atitude de fazer. E é isso, é um eterno conhecimento, uma eterna transformação, eu diria. Bruno... Muito bem. Lembra que o Reich falou: o amor, o trabalho e o conhecimento são as fontes da vida e deveriam governá-la. Com certeza. É um lema muito bonito. Eu quero agradecer você, Iago, por ter entrado em contato, né, tanto com o meu amigo lá que me passou o seu contato, o Elias. Agradecer a você pela ideia, por estar se movimentando em direção a isso, a transmitir esse conhecimento, como eu falei, do haitiano na prática, em trazer esse conhecimento, isso é importante. E é um ato revolucionário que você está fazendo, que nós aqui, a Denise e eu, estamos aqui te ajudando propagar esse pensamento. Então, essa revolução a gente está junto para tentar fazer aí. E muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Denise, também, por estar compartilhando um pouco do seu conhecimento. Obrigado, Bruno, você também. É um prazer. Eu que agradeço a vocês, gente. Foi uma conversa muito boa, muito produtiva. Mas é isso aí, pessoal. A gente está ficando por aqui. Na próxima semana a gente vai retornar
com mais um episódio desse nosso especial sobre psicanálise. E provavelmente a gente vai fazer uma articulação com algum outro tema, porque é muito bom a gente estar articulando psicanálise com outras perspectivas que não a essas que a gente compreende como que é só psicanálise. Mas é isso aí, valeu pessoal, tchau, tchau.